que até a privação de sono, ou seja, até eu dormir mal de novo, estresse, pode gerar o quê? Com que essas bactérias saiam ali do intestino, onde elas estão ali para me proteger, vão para a minha corrente sanguínea e comecem a causar infecção. Então é algo que está no meu corpo, que seria meu, mas que quando o meu sistema imune baixa a imunidade, as próprias bactérias que estão ali, que seriam minhas, vão para a corrente sanguínea e começam a causar infecção. Porque, na verdade, a gente precisa ter um equilíbrio. A gente precisa de bactérias no nosso corpo. Isso Que elas que eu ia falar. fazem trocentas milhões de funções que sem elas a gente não consegue viver. Cita um exemplo aí, você falou trocentas milhões de funções. Por exemplo, pegar substâncias que são tóxicas para o nosso corpo e transformar em inofensiva. Ou algumas outras substâncias que são importantes para montar, por exemplo, o nosso DNA e outros componentes da célula, que a gente não consegue produzir, mas que as bactérias conseguem produzir. Então, são duas funções básicas para vocês entenderem. Essas bactérias, elas precisam de uma regulação do seu crescimento. Então, são várias populações de bactérias que tem dentro do nosso corpo. Se a gente não tem esse controle muito bem estabelecido, o que acontece? Uma vai tentando se sobressair em relação às outras. Começa a crescer, né? E se há um desequilíbrio nessas populações, isso pode ser o quê? Danoso para o nosso corpo. Ela pode causar mais mal do que bem. E aí ela pode ter uma quantidade tão grande de bactérias que, tendo uma oportunidade, por exemplo, elas podem sair do intestino, cair na corrente sanguínea e ir parar em outros locais do nosso corpo. O nosso intestino é extremamente vascularizado. Precisa de muitos vasos. Por quê? Porque ali ele vai sugar todos os nutrientes que passam pelo meu trato gastrointestinal. É só pensar, qual que é a função básica do intestino? Absorver. O intestino absorve. Absorve o quê? Os nutrientes que vêm de onde? Dos alimentos. E esses nutrientes absorvidos, eles precisam ser o quê? Rapidamente ou eficientemente distribuídos no nosso corpo. Quem que faz a distribuição? Quem que é responsável pelo delivery do nosso corpo? O iFood? Não. Vai ser quem? O sangue. Então, a gente tem vaso sanguíneo por toda parte do nosso corpo. Então, passa o nutriente do intestino para o sangue para ser distribuído para o nosso corpo todo, para chegar a todas as células e poder nutrir todas as células. Exatamente. Só que numa dessas fases que a minha imunidade pode não estar adequada, por privação de sono, por estresse, por má alimentação, essa bactéria, essa microbiota que estaria ali para fazer as funções para me ajudar, ela passa para a corrente sanguínea e começa a gerar infecção. Ou que ela começa a ter um super crescimento, como você disse, e aí começa a gerar doenças autoimunes. Tem várias doenças autoimunes que têm relação com o intestino, doença inflamatória intestinal, espondiloartrite, né, a própria espondilite. Então, a gente vê o quanto que essa desregulação do meu sistema imune gera problemas, ou para infecção, ou para doenças autoimunes, ou de novo, câncer. Então, por isso que precisa estar em equilíbrio. Por isso que eu falei, não adianta você falar, eu vou tomar um remédio, um super remédio para aumentar o meu sistema imune, ou as minhas bactérias do intestino. Você nem sabe quais bactérias você tem, e às vezes o que vai acontecer? O desequilíbrio. Ah, mas está desequilibrado. Beleza, está desequilibrado. Em relação ao quê? Você sabe o que é o equilíbrio? Não, você não sabe. E aí você vai jogar mais bactéria ali e numa situação que está mais desequilibrada. É como se eu tivesse uma fogueira e eu vou jogar um pouco de gasolina, um pouco de álcool para saber ali se vai melhorar, se vai apagar essa fogueira. Não é bem assim. Isso ainda, claro, tem estudos mostrando, são promissores essa questão de reposição da biota intestinal. Isso tudo ainda é muito novo, muito embrionário, mas não é para se fazer para todas as pessoas e não quer dizer que todas as bactérias sirvam para todo mundo. Até porque eu não sou igual a você, você não é igual a mim e ninguém é igual a ninguém. O nosso intestino, por mais que seja composto pelas mesmas células, por bactérias bem semelhantes, não tem a mesma composição. Então, às vezes, o que vai ser a minha salvação, para você pode ser a sua morte. Então, muito cuidado com isso.